Capítulo 1 Na chegada ao acampamento. Era uma tarde de verão, e o sol começava a se esconder atrás das montanhas quando o grupo de amigos finalmente chegou ao ponto mais isolado da floresta, o acampamento Vale Sombrio. Carla, Marcos, Júlia e Rafael estavam animados para passar a noite em um lugar que, segundo contavam, era perfeito para aqueles que buscavam paz, mas que evitavam durante a noite. A estrada que os trouxe até ali era estreita e cheia de curvas, com árvores tão densas que, por vários momentos, bloqueavam completamente a visão do céu. O silêncio absoluto da floresta os deixava inquietos, mas todos mantinham a coragem e a empolgação, rindo das histórias que ouvimos sobre o local. É só mais um acampamento, gente. Nada de assustador, disse Rafael, tentando se descontrair. Ao sair do carro, percebi como o ambiente estava envolto em uma atmosfera diferente, quase pesada. O cenário parecia antigo e denso, como se nunca tivesse sido tocado por mãos humanas. Ao caminhar pela trilha até o local onde montariam as barracas, Carla tropeçou em algo coberto pela vegetação. Era uma placa velha, parcialmente enterrada e tomada pelo musgo. Curiosa, limpou a superfície com a mão e leu as palavras escritas em tinta desbotada: saia antes que escureça. O aviso parecia um eco de outra época, e por um momento, um calafrio percorreu o grupo, mas a tensão logo foi quebrada por Marcos, que zumbiu da inscrição. Será que a floresta vai nos engolir? Disse, imitando uma voz grave, arrancando risadas de todos. Enquanto montavam o acampamento, o clima ao redor começou a mudar. As sombras das árvores se alongavam e simplesmente formavam figuras estranhas, quase humanas, que se moviam conforme o vento balançava os galhos. As risadas e conversas aos poucos foram retiradas por um silêncio desconfortável, e até Júlia, a mais empolgada do grupo, começou a sentir uma inquietação inexplicável. Rafael notou o clima tenso e sugeriu que explorassem os arredores para descontrair. Vamos dar uma olhada ao redor e ver o que encontramos. Quem sabe não encontrar um lago ou algo interessante, disse ele, tentando enganar o grupo. No entanto, enquanto caminhavam, o ar parecia ficar mais frio, e o vento começou a soprar de forma peculiar, uivando entre as árvores como um lamento distante. Mesmo no calor do verão, senti calafrios. A sensação de estar sendo prestada cresceu a cada passo. Em determinado momento, Carla se virou rapidamente, convencida de que tinha visto algo se movendo entre as árvores. Porém, quando olhei com mais atenção, não havia nada além de folhas balançando. Vocês também estão pensando que tem algo nos olhando? Perguntou, rindo nervosamente, enquanto os outros assentiam em silêncio, fingindo despreocupação. Ao voltar ao acampamento, eles se sentaram ao redor da fogueira e tentaram se distrair, mas logo perceberam que os filhos normais da floresta estavam estranhamente ausentes. Não havia o habitual cantar dos grilos ou o coachar dos sapos, apenas um silêncio absoluto e inquietante. Até o som da fogueira parecia abafado. Essa floresta é diferente, parece que ela absorve o som. É quase como se algo estivesse esperando a gente abaixar a guarda, murmurou Júlia, lançando um olhar nervoso para a escuridão ao redor. Rafael tentou se descontrair, dizendo que todos se deixavam influenciar pelo ambiente, mas internamente, ele também começou a sentir que havia algo de errado. Ao olharem para o céu, notaram que as estrelas deixaram de ser mais distantes, como se a própria noite estivesse mais escura que o normal. A fogueira iluminava apenas um pequeno espaço ao redor deles, e além disso, era apenas escuridão total, como um manto de sombras que se fechava ao redor do acampamento. Carla sugeriu que contassem histórias de terror para passar o tempo, e mesmo hesitantes, todos concordaram, rindo de nervoso. Marcos começou contando uma lenda local sobre um caçador que se perdeu na mesma floresta e nunca mais foi encontrado. Dizem que, nas noites mais escuras, sua figura vaga entre as árvores, atraindo aqueles que ousam adentrar seu território. Cada palavra da história parecia ter um peso, e, ao final do relato, todos se entreolharam em silêncio, sem saber ao certo se defenderam no que ouviram. Foi nesse momento que ouvi um leve farfalhar vindo de algum ponto da escuridão, próximo o suficiente para parecer mais que apenas o vento. O som era baixo, mas constante, como se alguém estivesse se aproximando, tentando não ser notado. Rafael se declarou para verificar, esclareceu de que não passava de um animal, mas assim que deu o primeiro passo em direção à floresta, o som cessou repentinamente, como se a própria floresta estivesse ciente de sua presença.
Capítulo 2 Lu Primeiro alerta. De madrugada havia caído sobre o acampamento, e a temperatura parecia cada vez mais baixa, apesar de ser uma noite de verão. Ao redor da fogueira, os amigos sentiram um nervosismo crescente, mas tentaram não demonstrar. Os olhos de Júlia se perdiam entre as árvores, captando movimentos sutis e inexplicáveis que ela perdeu que estava apenas em sua cabeça. No entanto, o silêncio denso da floresta, interrompido apenas pelo crepitar do fogo, começava a pesar mais do que o esperado, criando uma sensação de tensão sufocante. De repente, Júlia estremeceu ao perceber o que parecia ser um imóvel vulto, quase indistinto, observando-os entre os troncos. "Vocês estão vendo aquilo?", sussurrou, apontando para o vulto. Carla e Marcos olharam, sem enxergar nada a princípio, mas o tom de voz de Júlia, cheio de pavor, fez o grupo silenciar. Rafael, visivelmente incomodado com o clima de medo, clamou-se de forma impetuosa e decidiu ir até o local para provar que não havia nada lá. "Vocês estão todos com a cabeça cheia de histórias de terror. Eu vou lá e volto em 1 minuto", disse ele com uma confiança confiante. Mas, à medida que Rafael se aproximava da área escura da floresta, o vulto parecia se dissipar entre as árvores, deixando no ar uma estranha sensação de vazio. No entanto, o que ele encontrou foi ainda mais perturbador, um frio súbito que parecia emanar do chão e uma sensação de estar sendo vigiado por algo que não conseguia ver. Ao voltar para junto dos amigos, Rafael estava calado, pensativo, mas escondeu o que havia sentido. Ele se sentou ao lado da fogueira e, tentando disfarçar, comentou que não havia nada encontrado. Mas, antes que ele pudesse relaxar, um som perturbador ecológico pela floresta. Era um grito profundo e agoniante, o som de alguém ou algo em dor profundo e desesperado. Era como se o lamento fosse uma mistura de desespero e raiva, reverberando entre as árvores e enchendo o coração dos 4 amigos de um terror quase paralisante. Eles se entreolharam, atordoados, e ninguém parecia ter uma explicação. A mente de cada um buscava justificativas lógicas, mas nada parecia fazer sentido. Júlia sussurrou: "Quem ou o que poderia fazer um som essas?" O grupo se calou, tentando ouvir qualquer sinal que pudesse indicar de onde vinha o grito, mas o silêncio voltou a dominar o ambiente como um predador à espreita. Eles decidiram voltar para as barracas, tentando convencer a si mesmos de que tudo aquilo não passava de uma ilusão coletiva, ou talvez um animal desconhecido fazendo um som estranho. Mas, enquanto se recolavam, todos carregavam no fundo do coração o temor de que algo sinistro os espreitava. Rafael, sempre o mais corajoso do grupo, começou a se questionar se realmente era sensato permanecer até o amanhecer. O que antes era diversão e aventura começou a se transformar em um pesadelo. Cada um entrou em sua barraca, mas o som parecia distante, e qualquer ruído, por menor que fosse, trazia de volta a lembrança do grito. Marcos, deitado ao lado de Rafael, tentava manter a calma, mas não conseguia deixar de imaginar se estariam, de fato, sozinhos na floresta. Ele tentou racionalizar, mas, sempre que fechava os olhos, sua mente as pregava peças, recriando o vulto que Júlia tinha visto e o grito desesperador que ecoava em sua cabeça. Carla, na barraca ao lado, murmurava baixinho uma oração, enquanto Júlia, imóvel, encarava o teto da barraca com a respiração ofegante, como se esperasse a qualquer instante um novo som. Por volta das 3 da manhã, uma nova sequência de filhos começou a invadir o acampamento, desta vez mais próxima e ameaçadora. O barulho de folhas secas sendo esmagadas e galhos estalando indicava que alguém ou algo estava caminhando ao redor das barracas. Rafael ficou alerta, ouvindo atentamente enquanto passava perto da sua barraca e se afastava lentamente, como se algo os rodeasse, examinando cada um dos ocupantes. O medo começou a contar com todos, e nenhum deles ousava sair para verificar. Era como se o instinto de sobrevivência dissesse para que permanecessem imóveis, ocultos, na esperança de que aquilo fosse embora. Então, o silêncio voltou. Por um breve instante, parecia que o pesadelo havia acontecido, mas, antes que pudesse se tranquilizar, um nível som de arranhar começou a ser ouvido na barraca de Júlia. Ela ficou imóvel, respirando de forma quase imperceptível, enquanto o som de unhas ou garras riscava o tecido fino, de cima a baixo, como se algo estivesse tentando rasgá-la para entrar. Ela queria gritar, mas o pavor era tanto que sua voz parecia ter sumido.
Do outro lado, Marcos e Rafael ouviram o som, e, em um impulso de proteção, Rafael pegou uma lanterna, pronta para abrir o zíper e enfrentar o que quer que estivesse lá fora. No entanto, o arranhar cessou de repente, deixando para trás apenas o cheiro de terra úmida e um silêncio assustador. Cada um dos amigos sabia que, a partir daquele momento, o acampamento não era mais um lugar seguro. Capítulo 3 – Os sussurros da floresta. Com o amanhecer ainda distante, os amigos se localizavam completamente imersos em um terror paralisante, presos à expectativa do que poderiam estar se escondendo além das sombras. Após o último som de arranhar, nenhum deles conseguiu dormir. Ficaram em silêncio, como se cada movimento ou palavra pudesse atrair o que quer que estivesse à espreita lá fora. Carla, sempre tão racional, tentava controlar a respiração e enganava os outros, mas por dentro sentia que algo estava terrivelmente errado. A floresta parecia estar viva, observando e ouvindo cada passo e sussurros deles, como se fossem intrusos em território proibido. No entanto, uma tensão súbita tomou conta do grupo quando Júlia começou a murmurar algo em um tom baixo e trêmulo. Eu ouvi vozes sussurrando, ouvi ela, ainda encarando o teto da barraca, os olhos arregalados e fixos em algum ponto no vazio. Rafael tentou descontrair, mas até sua voz soava fraca e sem verdade. Você está cansada, Ju, só isso. Foi um sonho. Mas Júlia balançou a cabeça, visivelmente perturbada, e repetiu, não era um sonho. Eu ouvi claramente. Vozes sussurrando meu nome, chamando-me para a floresta. Uma onda de silêncio caiu pesadamente sobre o grupo, enquanto todos tentavam processar o que ela acabava de dizer. Ninguém ousou duvidar dela, pois no fundo, também sentiu que havia algo de sobrenatural na escuridão que os cercava. Depois de mais alguns minutos, que tranquilamente horas, Marcos sugeriu que todos ficassem juntos na barraca maior, para manterem-se unidos e tentarem, de alguma forma, rirem-se mutuamente. Com o mínimo de ruído possível, todos se reuniram na maior das barracas, acendendo uma lanterna fraca que projetava sombras trêmulas nas paredes finas de tecido. Estavam amontoados, apertados, e o ar parecia carregado de medo e incertezas, mas a sensação de estarem juntos trazia um pouco de conforto. Porém, as sugestões de Júlia continuaram ressoando na cabeça de todos. As palavras dela ecoavam como uma espécie de presságio, e cada um deles se perguntava se, ao amanhecer, ainda estariam todos juntos e sãos. De repente, em meio ao silêncio, um novo que começou a se formar do lado de fora, passos lentos, vagarosos, como se alguém estivesse rondando o acampamento, observando-os de perto. Os passos paravam e recomeçavam, circulando o perímetro da barraca, cada vez mais próximos. Carla se segurou ao braço de Marcos, seu coração batendo descompassado, enquanto todos se entreolhavam em silêncio, temendo que qualquer movimento pudesse atrair a atenção do que quer que estivesse ali. Rafael tentou se inclinar para apagar a lanterna, mas um novo som cortou o ar, uma risada baixa, gutural, que parecia vir de todas as sofisticadas ao mesmo tempo. A risada durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para encher cada um deles de um pavimento paralisante. Ninguém se atreveu a mover um músculo, nem mesmo para respirar mais profundamente. Era como se estivesse sendo testado, como se o ser que os rodeava estivesse brincando com seus medos, se divertindo ao observar o pânico crescer dentro deles. O som cessou tão de repente quanto começou, deixando o acampamento mergulhado em um silêncio ainda mais profundo, como se a própria floresta aguardasse algum desenvolvimento. Em um impulso desesperado, Júlia sugeriu que desviaram dali o quanto antes, que algo maligno e invisível estava à espera e que precisaram correr para longe daquele lugar. Carla e Marcos concordaram imediatamente, mas Rafael hesitou, preocupado em se perder na floresta escura. A ideia de fugir durante a madrugada, sem qualquer visibilidade, era assustadora, mas permaneceu ali parecia uma sentença ainda mais perigosa. Após uma breve discussão em sugestões, decidimos que era melhor partir ao amanhecer, quando a luz do dia traria uma sensação, mesmo que momentânea, de segurança. Enquanto aguardavam as primeiras luzes da manhã, a sensação de serem observados só aumentava. Todos se sentem como presas, vulneráveis e expostas, aguardando um ataque iminente.
para passar o tempo, e numa tentativa de manterem a mente ocupada, Carla contou ter lido, antes da viagem, sobre antigas lendas daquela região, histórias que falavam sobre espíritos da floresta que não toleravam a presença humana. Ela falou brevemente o que lembrava, dizia-se que aqueles que ousavam acampar nessas terras sem respeito eram visitados pelos guardas das sombras, espíritos que guiavam os perdidos para dentro da floresta e os faziam desaparecer. Os olhos de Júlia se arregalaram ao ouvir isso, pois era exatamente o que as vozes tinham sussurrado a ela. Eles disseram para eu segui-los, para entrar na floresta e nunca mais voltar. A voz de Júlia era um fio de pavor, e os outros se entreolharam, agora incapazes de ignorar o que parecia ser um aviso sombrio. A revelação fez com que o grupo se calasse novamente, e, mesmo diante do frio da madrugada, todos estavam suando, o medo se tornar quase palpável no pequeno espaço da barraca. Foi nesse momento que o primeiro raio de luz do amanhecer surgiu no horizonte, e um sentimento de rompimento percorreu o grupo. A ideia de que talvez, com o sol, tudo aquilo fosse embora os motivos para agir rapidamente. Recolheram suas coisas com movimentos rápidos e desesperados, sem trocarem mais palavras. Estavam prontos para deixar o acampamento e nunca mais voltar. No entanto, antes de partirem, ao olharem uma última vez para o local onde aconteceram a noite passada, perceberam que, ao redor da fogueira apagada, marcas de pegadas profundas circundavam o acampamento, de pegadas grandes demais para serem humanos. O medo cresceu ainda mais, e, sem mais hesitar, o grupo começou a correr pela trilha de volta, com a certeza de que jamais esqueceriam as sugestões da floresta e o terror que sentiram naquela noite. Capítulo 4 – O caminho de volta. A primeira luz da manhã era briga, filtrada por entre as árvores, mas representava um intervalo temporário. Cada passo que davam parecia guiado pelo puro instinto de sobrevivência, com o coração acelerado e os sentidos à flor da pele. Carla liderava o grupo, seguida de Marcos, Júlia e Rafael, que olhavam nervosamente para trás a cada poucos passos, como se esperassem ver alguma criatura os seguindo na trilha. O silêncio da floresta não havia se dissipado com o amanhecer, pelo contrário, a falta de sons comuns, como o canto dos pássaros, deixava o ambiente ainda mais estranho, como se até os animais evitassem aquele lugar. O caminho de volta pareceu mais longo, e logo perceberam que a trilha que havia sido seguida na noite anterior era diferente. As árvores formavam um labirinto que tornava difícil distinguir as superfícies, e raízes grossas emergiam do chão, como se tentassem intencionalmente barrar a saída. A sensação de que a floresta estava viva e agitada contra eles aumentou. Carla parou abruptamente, segurando o braço de Marcos, e murmurou para o grupo que deveria haver algo estranho acontecendo. É como se estivéssemos andando em círculos. Eu tenho certeza de que já falamos por essas árvores antes, disse, a voz entrecortada pela tensão. Os outros concordaram em silêncio, e um frio percorreu a espinha de todos ao perceberem que, por mais que tentassem avançar, sempre retornariam ao mesmo ponto. Após cerca de 1 hora de caminhada, Júlia foi a primeira a notar os pequenos totens de madeira enegrecida, comprando de forma irregular ao longo da trilha. Eles evocam esculturas primitivas, formas humanas retorcidas com rostos desfigurados, marcadas por olhos vazios e bocas contorcidas. Essas esculturas eram entrelaçadas com galhos secos e cordas de palha, como se fossem guardiões da floresta, postos ali para proteger ou aprisionar algo sombrio. O medo tomou conta do grupo ao perceber que aqueles totens não estavam ali na noite anterior. Era como se surgissem ao longo do caminho, guiando-os ou talvez tentando desorientá-los ainda mais. Rafael se mudou de um dos totens, curioso e temeroso ao mesmo tempo, e, ao tocá-lo, sentiu uma energia fria e estranha. Ele tirou a mão rapidamente, como se tivesse sentido uma descarga de energia. Essas coisas parecem ter sido colocadas aqui por alguém ou alguma coisa, murmurou, seu tom de voz refletindo a incerteza. Carla suspendeu-o para longe, exasperada, vamos embora, por favor. Isso não é brincadeira. Não estamos no meio de algo que não entendemos. Marcos concluiu e sugeriu que tentassem uma nova direção, afastando-se o máximo possível dos totens. Mas, por mais que tentassem, a floresta parecia redirecioná-los de volta ao ponto, como se as árvores e trilhas investigassem em constante mutação. A cada volta na floresta, o grupo ficou mais desesperado. Júlia, que mal conseguia conter o choro,
começou a ouvir novamente as sugestões que a atormentaram na noite anterior. Eram mais claros agora, e vieram de todos os recomendados, chamando por seu nome de forma lenta e arrastada. Os sussurros enviados são emitidos pelas árvores, ecoando de tronco em tronco, até atingirem seus ouvidos como um apelo irresistível. Ela tampou os ouvidos, tentando abafar o som, mas a voz parecia estar em sua mente. Eles querem que eu fique, que eu me entregue, sussurrou, em um tom vazio, como se eu estivesse prestes a sucumbir ao chamado. Rafael segurou-a firmemente pelos ombros, forçando-a a focar em seu rosto. Você não vai fazer isso, Júlia. Nós vamos sair daqui juntos, disse ele, tentando passar uma confiança que ele próprio não sentia. Desesperados, saíram a correr pela floresta, ignorando as trilhas e qualquer sentido de direção. A ideia era simples, afastar-se o máximo possível daquele ponto e dos totens, até encontrar uma saída. Porém, à medida que corriam, notavam que a paisagem ao redor mudava de forma bizarra e quase sobrenatural. As árvores pareciam-se ao redor deles, como se fossem mãos gigantes tentando capturá-los, e as florestas densas se tornassem mais agressivas, com espinhos e cipós que se enrolassem em seus tornozelos e braços, como se a própria floresta quisesse detê-los. No auge do desespero, Marcos tropeçou em algo que parecia uma pequena cova aberta, e ao olhar para o chão, viu ossos fragmentados, parcialmente cobertos pela terra e folhas. Ele se declarou, horrorizado, e notou que ao redor deles havia outras pequenas covas, com vestígios de ossos quebrados, como se aquele lugar fosse um antigo cemitério abandonado. O grupo se uniu em um círculo, tremendo de medo, olhando ao redor para ver se havia algum sinal de saída. Mas, nesse instante, ouvi novamente a risada gutural que ouvimos na noite anterior, só que agora muito mais próxima. O som parecia vir de todas as condições ao mesmo tempo, reverberando pela floresta, e os quatro sentiram que estavam cercados. Rafael, com o pouco de coragem que ainda lhe restava, protegendo a lanterna em direção à escuridão, treinando ver o que os observava. Foi então que avistaram um vulcão se movendo entre as árvores. Não era humano, ou pelo menos não parecia mais humano. A criatura tinha um corpo alongado e retorcido, com membros finos e desproporcionais. Seus olhos brilhavam em um tom amarelo, fixos no grupo, enquanto um sorriso macabro deformava seu rosto pálido. A visão da criatura foi o suficiente para que todos começassem a correr desesperadamente em qualquer direção que pudesse. Eles se separaram na fuga, cada um tomando um caminho diferente na esperança de escapar, mas uma criatura parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como uma sombra que os caçava incansavelmente. Carla sentiu uma mão fria e pegajosa tocá-la no ombro, e, ao se virar, reunida, mas não viu nada, apenas a impressão de que alguém ou algo estava ali, rindo dela em silêncio. Rafael e Marcos ouviram o grito dela e desejavam voltar, mas estavam tão perdidos quanto ela, e a escuridão da floresta parecia ainda mais densa, sufocante. Finalmente, em meio ao caos, Carla avistou um raio de luz ao longo, um feixe fraco que parecia ser o caminho de volta para a estrada. Gritou, chamando os amigos, e, um a um, eles começaram a seguir a luz, correndo com todas as forças que ainda lhes restavam. Com o coração acelerado e o terror pulsando em suas veias, consiga alcançar a saída da floresta. Olhando para trás, avistaram apenas a sombra do vulto, que permanecia imóvel, observando-os desaparecer ao longe, enquanto sua risada fria ecoava uma última vez entre as árvores. Os quatro amigos chegaram ao carro exaustos, ofegantes, e escapando rapidamente, acelerando para longe daquele lugar. No retrovisor, Carla viu o vulto parado na beira da estrada, imóvel, com o olhar fixo no carro, até desaparecer de vista. Mas voltaram a falar naquela noite, e prometeram jamais retornar ao Vale Sombrio. No entanto, cada um deles sabia que, mesmo a quilômetros de distância, ainda podia ouvir, em suas mentes, as sugestões da floresta, como se fossem chamadas a retornar para completar o ciclo de terror. Capítulo 5 – Os Ecos do Vale. Dias após o retorno do acampamento, a sensação de colapso que o grupo que sentiu ao escapar da floresta começou a desaparecer, dando lugar a um novo tipo de terror, a impressão de que eles não tinham realmente deixado o Vale Sombrio. De início, ignorei os pequenos sinais, acreditando que eram apenas efeitos residuais da noite traumática. Rafael, por exemplo,
Começou a ter pesadelos frequentes, sempre retornando à mesma floresta envolta em sombras, onde ouvia passos vagarosos se aproximando. Ele acordava suado, o coração disparado, e jurava que ainda ouvia a risada gutural em seu quarto, como um eco distante que não conseguia salvar. Carla também não conseguiu retomar sua rotina normalmente. Certo dia, enquanto organizava algumas fotos do acampamento no celular, notou uma imagem que não lembrava de ter tirado. A foto mostrava o grupo na entrada da floresta, mas ao fundo, entre as árvores, havia um vulto quase imperceptível, com olhos brilhando em um tom de amarelo sinistro. A imagem era nítida demais para ser uma falha na foto. Tentando afastar a ideia de que o ser os perseguiria até ali, Carla preferiu acreditar que era apenas um truque de luz ou sua mente pregando peças, mas o desconforto era inegável. Júlia, por sua vez, foi a mais afetada. Dias depois de voltarem, ela começou a ouvir sugestões em lugares aleatórios e no chuveiro, no quarto escuro, até no metrô lotado. As vozes a chamavam, pronunciando seu nome da mesma forma sinistra e arrastada que ouvirá no vale. Ela tentou ignorá-las, dizendo a si mesma que eram apenas traumas psicológicos, mas os sussurros ficaram cada vez mais nítidos, até começarem a interferir em sua rotina, deixando-a exausta e paranoica. Certo dia, ao chegar em casa, viu pela janela do quarto algo que fez seu sangue gelar. Uma sombra alta e retorcida observava-a do outro lado da rua. Os olhos brilhavam no mesmo tom que vira na floresta, e, embora ela piscasse e esfregasse os olhos, a visão não desaparecia. Foi apenas quando ouvi por socorro que a figura pareceu se desvanecer, como uma miragem. Marcos também sentiu a presença sinistra se aproximando, mas de uma maneira mais sutil. Ele começou a perceber pequenos sinais estranhos em sua casa, como portas que se fechavam sozinhas e ruídos leves de passos quando estava sozinho. Em uma noite, ao acordar no meio da madrugada, viu uma figura de pé no canto de seu quarto. Era apenas uma sombra escura e alta, mas seus olhos, brilhando no mesmo tom amarelo, fixaram-se nele com um olhar inumano e vazio. Ele ficou paralisado por alguns segundos, incapaz de se mover ou gritar, até que a figura desapareceu como fumaça, deixando um frio quase insuportável em seu quarto. O grupo, ainda que relutante, decidiu se reunir para conversar sobre o que estava acontecendo. Carla foi a primeira a sugerir que aquilo que enfrentaram no Vale Sombrio ainda estava com eles. Não é coincidente. Aquela coisa está nos seguindo, disse, tentando conter as lágrimas enquanto olhava para os amigos. Todos ficaram visivelmente perturbados, e um a um, compartilharam suas experiências. Era como se o Vale tivesse se recusado a soltá-los completamente, como se estivessem condenados a viver para sempre sob o olhar da criatura. Eles concluíram que o ser que os aterrorizou naquela noite havia se apegado a eles, de alguma forma, levando o terror para além da floresta. Desesperados e sem saber como se livrar da presença maligna, decidimos procurar ajuda em lendas locais sobre o Vale Sombrio. Pesquisaram registros antigos, visitaram bibliotecas e procuraram entender o que poderia ter acontecido naquela floresta. Foi então que descobriu algo que os deixou ainda mais inquietos. A região era conhecida por abrigar antigos espíritos guardiões, entidades que protegem a floresta de intrusos e que têm o poder de amaldiçoar aqueles que desrespeitam seu território. Relatos de pessoas desaparecidas na floresta eram comuns, e os poucos que retornavam eram assombrados para sempre por aparições e eventos sobrenaturais. Eles retornaram uma única esperança ao conversar com um curandeiro local, que lhes conta sobre um ritual de purificação que, segundo as lendas, poderia apaziguar os espíritos e libertá-los do mal. O curandeiro alertou que o ritual era perigoso, e intencionalmente que eles retornassem ao Vale Sombrio para realizar um pedido de desculpas aos guardiões. Sem escolha, os 4 amigos concordaram, com medo do que poderiam enfrentar, mas convincentes de que era a única maneira de encerrar o ciclo de horror. Voltaram à floresta uma última vez, carregando consigo os itens necessários para o ritual, com velas, ervas e ofertas cuidadosamente preparadas. A atmosfera era pesada, e cada passo que davam na trilha parecia arrastá-los mais profundamente para o coração sombrio do vale. Ao chegar ao local onde havia acampamento, o ambiente parecia mais escuro e hostil. Seguindo as instruções do curandeiro, acenderam as velas em um círculo, depositaram as ofertas e obtiveram a recitar palavras de arrependimento e súplica, pedindo aos espíritos guardiões da floresta.
Conforme o ritual progredia, sentia uma presença opressora ao seu redor, uma força invisível que parecia observá-los com frieza e desdém. As árvores se moviam ao vento, mas nenhum som natural ecoava, apenas um silêncio mortal que aumentava o peso de suas palavras. Quando terminaram, fecharam os olhos, esperando algum sinal de que foram ouvidos. Por alguns instantes, nada aconteceu, até que ouvi uma risada gutural pela última vez. Desta vez, porém, uma risada soava diferente e mais distante, como um eco desaparecendo lentamente. Com o ritual completo, partiram rapidamente, sem olhar para trás. No caminho de volta para casa, a sensação de opressão foi desaparecendo, e aos poucos o medo constante de serem contribuições também diminuídas. Os pesadelos e visões gradualmente cessaram, e a vida voltou ao normal para todos eles, embora carregassem para sempre as cicatrizes emocionais daquela experiência. No entanto, sempre que falei sobre a noite no Vale Sombrio, senti um arrepio estranho e uma dúvida persistente, e uma incerteza se uma criatura realmente os deixava ou se continuava esperando por eles, no silêncio escuro daquela floresta esquecida. Capítulo 6 – A Lembrança Sombria. Meses aconteceram no passado desde que os 4 amigos realizaram o ritual no Vale Sombrio, e, aos poucos, a vida parecia ter retorno ao normal. O grupo já não falou mais sobre aquela noite, evitando até mesmo referências vagas que despertaram lembrança de qualquer terror que viveram. Mas, apesar do silêncio aparente, cada um ainda carregava, no fundo da mente, a lembrança sombria do vale. Era como uma marca invisível, algo que não podia apagar, uma cicatriz mental que os conectava eternamente com aquela experiência. Por mais que tentemos seguir em frente, o trauma daquilo que tinha visto e sentido nunca desaparece por completo. Carla, por exemplo, desenvolveu um hábito estranho de acender uma vela ao lado de sua cama toda noite, como se a chama fosse capaz de afastar qualquer presença indesejada. Os amigos notaram seu comportamento, mas evitaram comentários. Marcos, que sempre fora cético e confiante, começou a se interessar por rituais de proteção e pendurou em sua casa talismãs e amuletos que, segundo ele, serviriam para o garantir a paz. Foi então que um evento incomum fez tudo desmoronar. Rafael, que aparentemente havia superado a melhor experiência, recebeu uma mensagem anônima em seu celular numa madrugada. Era uma foto simples de uma imagem escura e borrada de uma floresta. Na imagem, mal se distingue uma figura ao fundo, com olhos brilhando em um tom familiar de amarelo. Aquilo foi o suficiente para reavivar o medo adormecido. Ele tentou ignorar, convencendo-se de que era apenas uma coincidência ou uma brincadeira de mau gosto, mas a sensação de ser distribuída e o constante arrepio na espinha o duvidava. No fundo, sabia que aquilo era uma lembrança do vale, uma sombra de algo que talvez nunca tivesse realmente partido. Poucos dias depois, Carla encontrou uma pena escura em seu travesseiro ao acordar. A pena era parecida com a que havia encontrado na floresta, usada nos totens que cercavam a trilha. O fato de estar em sua casa, um lugar teoricamente seguro, aterrissou profundamente. Ao mostrar para Marcos e Júlia, eles mostram que eles compartilharam o mesmo recebimento, uma presença que tanto temiam não fora completamente afastada pelo ritual. Ela ainda estava lá, talvez mais fraca, mas sem perder o vínculo com cada um deles. Na semana, Júlia começou a ouvir as mesmas sugestões novamente. Diferente de antes, não eram constantes, mas operavam em momentos aleatórios e enquanto ficava sozinho em casa, durante a madrugada, ou até no meio de conversas com outras pessoas. Eram mais fracos e distantes, como se a voz estivesse em outra dimensão, mas o som era inconfundível. Volte, e sussurrava a voz, num tom quase imperceptível. A cada vez que ouvia o chamado, Júlia sentia um arrepio de chão, como se algo dentro dela fosse puxado de volta para o vale. Ela tentou resistir àquele sentimento, mas a dúvida se instalou lentamente, de se o ritual não teve sido o suficiente. E se o espírito vingativo ainda estava ligado a eles, esperando uma abertura para trazê-los de volta? Certa noite, o grupo se reuniu, todos perturbados e decididos a enfrentar o que estava acontecendo. Marcos sugeriu que talvez precisassem de um segundo ritual, algo que rompesse de vez o vínculo com o Vale Sombrio. Rafael, ainda cético sobre a eficácia de qualquer ritual, argumentou que, mais uma vez, estariam se arriscando ao retornar.
E se isso apenas fortalecer o que quer que seja que nos acompanha? Questionou ele, a voz tensa e cheia de incerteza. Porém, Carla, que se mostrava cada vez mais sensível à presença, insistiu que não tinha escolha. Vocês sabem que não podemos continuar vivendo assim. Esse lugar, ele nos quer de volta. Guiados por um último fio de esperança, os 4 tentaram uma abordagem mais definitiva. Pesquisaram sobre antigas práticas de exorcismo e invocação de proteção espiritual, e, na manhã seguinte, procuraram o mesmo curandeiro que os orientaram antes. Ao ouvir o relato do grupo, ele os alertou de que havia uma última possibilidade, um tipo de ritual de banimento final, mas o processo seria doloroso e exigia um sacrifício de cada um e um sacrifício pessoal, algo que realmente importava para eles. Só assim o vínculo com o vale poderia ser rompido. De volta ao Vale Sombrio, com oferendas em mãos e uma determinação cheia de medo, os 4 amigos se prepararam para realizar o ritual. O lugar parecia mais opressivo e sombrio do que nunca. Era como se a floresta os observasse, aguardando sua chegada. Ao encontrarem o ponto exato onde foram acampados, montaram um círculo e, um a um, obtidos a fazer o sacrifício exigido pelo curandeiro. Marcos sacrificou uma foto de infância, o único item que ele sempre carregava consigo e que representava a sua família. Carla cortou uma mecha de cabelo, o símbolo de um amuleto de proteção que ela usava há anos. Júlia, com mãos trêmulas, deixou uma corrente de prata que havia herdada de sua avó. Por fim, Rafael registrou o relógio que ganhou seu pai. Enquanto recitavam as palavras do banimento, a temperatura ao redor começou a cair abruptamente, e o vento soprou entre as árvores, criando um som que lembrava vagamente as sugestões que tanto temiam. No auge do ritual, ouviram a risada gutural mais uma vez, agora mais próxima e ameaçadora, mas apoiaram, recusando-se a ceder ao medo. As sombras ao redor deles sugeriram se agitar, e o vulto com olhos amarelos surgiram uma última vez, observando-os com desprezo. Ele se mudou do círculo, testando os limites da proteção, até que, em um último grito de agonia, desapareceu completamente, como se tivesse sido sugado pela própria floresta. Finalmente, o silêncio tomou conta do lugar. O grupo olhou ao redor, ainda hesitante, mas algo dentro deles mudou. Pela primeira vez, o vale não parecia mais assombrado. A tensão havia se dissipado, e a floresta, antes de um lugar de terror, parecia tranquila, quase acolhedora. Sentiram uma paz inexplicável, como se, finalmente, a presença sinistra tivesse desaparecido por completo. Após o ritual, voltei para casa em silêncio, exaustos, mas aliviados. Nenhum deles é publicado mais a experiência. Cada um, em seu íntimo, sabia que estava finalmente livre. Mas, em certos momentos, sozinhos em seus quartos, ainda era possível sentir um leve arrepio ao lembrar da risada que ecoava no Vale Sombrio. O ritual os libertou, mas a lembrança do horror permaneceu para sempre em suas mentes, um fantasma da noite em que confrontaram a escuridão. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com aquele amigo que adora histórias sobrenaturais. E se você tem algum relato para contar, compartilhe nos comentários, quem sabe ele não se aplique em nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de arrepiar. Até o próximo vídeo, lembre-se, algumas histórias parecem não querer ser esquecidas.